Caso não conheças, o propósito desta série é receber dividendos de qualidade tendo em conta o dividend yield e o potencial da ação. Ou seja, não podemos olhar apenas para o elevado dividend yield, mas também para a sua possível valorização no longo prazo. Isto é importante porque se a ação desvalorizar no longo prazo, então podemos estar a perder dinheiro, mesmo se tiverem a pagar bons dividendos. Os dividendos são importantes porque permitem pagar despesas como água, eletricidade, telecomunicações, comida e até a renda da casa se forem muitos dividendos. É por isso que no curto prazo pode não ser interessante receber alguns euros por mês, mas no longo prazo o impacto pode ser gigante. A minha aquisição nesta série será sempre diferente porque é a minha escolha alternativa para receber dividendos de qualidade, tendo em conta os diferentes setores e incluindo bolsas europeias. É por isso que faço um estudo mensal para identificar o que pode ser mais indicado para os meus objetivos e perfil de investidor, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. No entanto, os meus estudos podem te ajudar, nem que seja para conhecer mais opções do mercado que eu acredito ter um potencial superior. Por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 14º episódio de como receber dividendos de qualidade. Tal como sabes, eu utilizo a Frame24 para ser o legítimo dono destas empresas que pagam dividendos. Agora, podemos ver aqui no Track Your Dividends que o portfólio yield que tenho neste momento é de 5,33%, sendo que me está a ser pago anualmente cerca de $123. Portanto, mensalmente não me está a ser pago muito, mas eu ainda quero equilibrar isto. Agora, podes ver que a minha rentabilidade do meu portfólio, a melhor posição é aqui a Altria e a minha pior é a Nestlé. A Nestlé é uma empresa que eu estou atento porque se eventualmente chegar a este nível de suporte, que é o 75,16, eu volto a fazer um estudo sobre a mesma e ponderar se reforço ou não. O que acontece com esta ação é que quebrou o suporte anterior até chegar de volta dos 80 e agora ganha algum suporte até estar mais ou menos nos 85, sendo que se eles desiludirem nos próximos resultados, acredito que facilmente pode chegar aos 75,16. Por isso, nesta altura, deverei fazer um estudo novamente e depois ponderar se reforço ou não. Agora, mais importante que isso é ver os vossos comentários e sugestões. Por isso, o que vocês comentaram foi o seguinte: bom dia, Gustavo. Fico impressionado com a análise super detalhada que fazes às empresas. Faz uma à Endesa neste contexto de dividendos. Já tenho desde meados de 2024 e adquiri tendo em conta o dividendo e o potencial de crescimento. E está neste momento a curar uma resistência e a continuar assim estou a pensar em reforçar. Gostava de ouvir uma opinião de um profissional sobre o assunto. Mais importante que profissional é mesmo a experiência, neste caso, que eu tenho, está bem? Por isso, porque eu estou aqui praticamente todos os dias a ver ações e a procurar possíveis oportunidades dentro dos mercados. Mas pronto, relativamente à Endesa, neste momento ela tem um dividend yield de cerca de 4,6%. Ok? Atenção, eu quando vejo as vossas sugestões, a não ser que eu vá adquirir a mesma, é uma coisa muito simplificada, está bem? Para dizer por alto, com base nestas fontes de planos premium, se pode ou não ser indicada segundo as fontes, está bem? Portanto, aqui o score do Grufox dá de 73 em 100, sendo que para a saúde financeira de 5 em 10, para o quão lucrativo é mesmo de 8 em 10, momento 10 em 10, valor justo de 3 em 10 e crescimento de 3 em 10, sendo que aqui indica que está sobrevalorizada e não é por pouco, está sobrevalorizada por 35,82%, ok? Se virmos, por exemplo, o Simple Wall Street, aqui também diz que está sobrevalorizada, por isso não é por ter crescido o que cresceu que realmente pode ser uma boa oportunidade, está bem? Porque se eventualmente no longo prazo desvalorizar, apesar de estar a pagar bons dividendos, então pronto, tens que ter atenção a isso, ok? E ponderar, ok? Fazer o teu próprio estudo, porque isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas ponderar se ainda vale a pena ou não ter estes valores, porque mesmo o Simple Wall Street diz que está sobrevalorizada por 68,3%. Depois aqui relativamente à saúde financeira da empresa, eles até têm ativos correntes inferiores aos passivos correntes, mas têm ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Relativamente ao debt to equity, pronto, é acima dos 100%, é de volta dos 152%, mas aqui também teríamos que fazer uma comparação com o dinheiro do setor. Depois, eles também falham em vários critérios do Simple Wall Street para os dividendos, ok? Só passam em 2, sendo que um deles é relativamente aos dividendos que estão a pagar, também que são elevados, que é bom, tá bem, mas falham praticamente no resto. Até se reparares, o payout ratio está muito elevado. Eu não sei até quando eles conseguem permanecer assim e não cortar os seus dividendos, tá bem? Portanto, vai muito depender também dos resultados que vão ter, tá bem? Só após o relato é que se saberá se conseguem permanecer e até surpreender, está bem? Mas até lá não se sabe. Eles deram aqui uma classificação baixa no crescimento, se reparaste, exato. Por isso, mesmo em termos de crescimento, não há grandes perspectivas para esta empresa. Por isso tens de ter atenção. Eu não tenho a certeza, mas acho que é uma empresa espanhola, por isso tens que ter cuidado, tá bem? Faz o teu próprio estudo e entende se faz sentido para ti ou não. Depois temos aqui outra sugestão, a do Jorge. Obrigado, Gustavo, por mais uma excelente análise. Caso tenhas possibilidade, peço-te para numa das próximas análises incluir a empresa Zim Integrated Shipping Service, que de acordo com a Google tem um dividend yield de 23%. Obrigado. Pronto, se segundo
enquanto a Google tem de 23%, aqui no Seeking Alpha tem de 62%, ok? Por isso, não é por ter um dividend yield muito elevado que realmente é uma boa empresa, porque se estiver continuamente a desvalorizar, tá bem? Então isso é um sinal negativo. Mas aqui no Seeking Alpha até indica que no último ano valorizou cerca de 62%, pronto, nos últimos 5, 10 anos não diz muito, mas clicar aqui no máximo para ver durante todo o espaço temporal que o Seeking Alpha mostra, dizem que valorizou cerca de 63% aproximadamente. Agora, qual é que é o grande problema aqui desta empresa que tu sugeriste? É que é uma empresa de transportação marítima, não é? E como tu sabes, agora com as tarifas que Trump tenciona impor, esta é uma empresa que está numa indústria que eu tenho algum receio, entendes? E por essa razão eu não vou adquirir, mas agradeço bastante pela tua sugestão, mas eu vou colocar já no topo das minhas prioridades para ver um dia mais tarde, relativamente para receber dividendos. Portanto, eu vou pôr aqui a ZIM, aqui está, ZIM, aqui está. Aliás, até vou confirmar se ela teve toda aquela valorização, e sim, pelos vistos, até valorizou. Esta ação está na bolsa desde 2021, segundo o TradingView, mas de qualquer modo, pronto, eu vou ver mais tarde, eu vou pôr logo no topo, tá bem? Porque assim no próximo episódio de dividendos posso ver com mais calma, tá bem? Mesmo tendo em conta, pronto, a imposição das tarifas, mas sim, acho que foi uma boa sugestão e agradeço imenso por isso, porque se repararmos em termos de avaliação, crescimento, quão criativa a empresa está bem classificada, se vimos a segurança dos dividendos também não está assim tão mal, ou seja, se vamos aqui dividend safety, só espera que o Seeking Alpha carregue aqui os dados, conseguimos ver que na segurança dos dividendos o interest coverage está abaixo da média do setor, mas está até bastante aceitável, e mesmo em termos de total debt to equity, apesar de sim estar acima de 100% e estar muito acima da média do setor, continua a estar minimamente aceitável para poder adquirir a mesma, ok? Porque eu já vi empresas semelhantes que também têm um total debt to equity elevadíssimo, por isso fora o resto até está bastante aceitável conforme os critérios do Seeking Alpha, mas claro, eu depois voltarei a ver no futuro, isto pelos vistos também está ranqueada como a número 1 dentro desta indústria, por isso acho que não fizeste esta sugestão ao calhas, ou seja, acho que foste esta indústria e viste exatamente a que está em primeiro, ou então, pronto, encontraste na internet, só que o que acontece aqui é que vale a pena ver no futuro e por isso agradeço a sugestão. Pronto, vamos ver o próximo comentário e é do Pedro. Boas, Gustavo, podes analisar a Verizon, obrigado pelas análises aprofundadas de tudo o que partilhas, abraço. Assim sendo, aqui a Verizon, ok, deixa-me falar sobre esta ação mais no final, está bem? Por isso eu vou saltar agora o comentário, mas eu já volto aqui. Agora, o Alexandre Soares sugeriu a Dere, que eu não conheço esta empresa, mas estive a ver aqui por alto, e é uma empresa que tem um dividend yield mesmo muito, mas muito baixo, por isso esta aqui é logo excluída, porque para esta série tem que ter um dividend yield igual ou superior a 3%, e esta aqui está muito longe. Pronto, passando à próxima sugestão, do Diogo, quero deixar o elogio que não deixei de reparar que tens tido sempre a mesma dedicação, independentemente da série ou do canal para o qual estás a produzir vídeos. Aproveito para sugerir a Southern. Obrigado. Obrigado, Diogo. Esta aqui não sei se cheguei a ver, deixa lá ver, Southern, exato, está aqui. Então, esta aqui tem um dividend yield de 3,41%, ou seja, consegue passar no critério ter o dividend yield mínimo para poder adquirir esta empresa. Está dentro de uma indústria que eu não sou muito a favor, mas também não é algo que eu descarte. Vamos ver relativamente à segurança dos dividendos. Então, segurança dos dividendos, o que é que nós temos aqui? Tem um interest coverage aceitável e superior à mediana do setor e tem um total debt to equity, pronto, acima da mediana do setor, acima dos 100% também. É elevado, mas também não é assim totalmente descabido, ok? Até que não é assim tão mau. Agora, em termos de avaliação, o que é que nós temos aqui? Pelos vistos, temos aqui vários sinais negativos, está bem? A começar pelo Enterprise Value to Sales, também Enterprise Value to EBITDA, Price to Sales, por isso, maioritariamente tudo o que está relacionado com as vendas, vemos vários aspectos negativos e o resto está tudo mediano. Deixa-me lá ver aqui, se calhar a mesma pode estar um bocado sobrevalorizada. Vou ver a subida que teve agora neste último ano. Neste último ano parece ter tido aqui uma grande subida. Nos últimos 5 anos parece que teve praticamente a mesma subida que teve no último ano. Nos últimos 10 anos, pronto, já teve aqui uma subida mais robusta e se virmos desde os máximos que abrange até 1997, então a subida já foi de cerca de 304%. Eu acho que vale a pena ver depois novamente no futuro, apesar de, pelo menos em termos de critérios de avaliação e crescimento, não está muito favorável. Mas de qualquer modo, eu agradeço pela sugestão e acho que vale a pena realmente adicionar. Por isso, SEO. Vou só aqui rapidamente, por isso coloco em segundo. SEO, aqui está, a empresa que foi sugerida. Então eu vou colocar mais para cima. Por isso vou colocar aqui em segundo e passo para o próximo comentário. Obrigado pela sugestão. O último comentário é sab.es. Por isso, se eu procurar aqui a SAB, pelos vistos, é uma empresa que nem sequer paga dividendos, por isso eu excluo totalmente desta série. E assim sendo, ficam as sugestões e comentários vistos para este vídeo. Eu agradeço imenso e estão à vontade para fazer mais comentários ou sugestões. Agora, eu estive a ver o top dividendos com base na classificação quantitativa do Seeking Alpha, tive também a ver só a parte do top dividendos, está bem, com base nas várias classificações, e também o top dividendos com base no dividend yield, ok? Mas não é por ter um dividend yield muito elevado que é uma boa empresa, porque se estiver continuamente a desvalorizar,
então realmente não vale a pena. Por isso, a primeira empresa e aquela que em princípio tencionava adquirir, que não vai ser essa, mas era aqui a Archie, que vale a pena ver também. Por isso ela teve uma grande queda, aliás, desde os máximos ela teve uma queda até os valores atuais de aproximadamente 41-42%, sendo que ganhou suporte nos 143 e depois, pelos vistos, já subiu mais um pouco, está bem? Por isso vamos falar de vários aspectos positivos e negativos da empresa. Eu só vou adicionar aqui o alerta novamente, porque eu realmente quero saber quando ela atingir novamente este suporte. O relato dos ganhos para esta empresa vai ser no dia 8 de maio, em princípio, não está confirmado ainda, e depois podemos ver que neste momento tem um dividend yield de 3,54%, ou seja, não é muito elevado, passa nos meus critérios e no último ano teve uma desvalorização de aproximadamente 20%. Depois aqui no payout ratio está de volta dos 58%, mais ou menos, tem crescido e pago os seus dividendos há 15 anos consecutivos e a taxa de crescimento nos últimos 5 anos está de 12,88%. Agora, continuando a ver, a segurança dos dividendos está bastante boa em termos de interest coverage, repara que está muito acima da média do setor, está bem? E atenção que aqui é dado pelo rácio entre o EBIT e os juros a pagar, ou seja, as suas obrigações relativamente ao financiamento, capital alheio. Depois o total debt to equity também está aceitável, mas está acima da mediana do setor. Depois, se virmos aqui relativamente ao crescimento dos dividendos, é aquilo que tínhamos visto, ou seja, em termos de crescimento dos dividendos com base no cálculo do Compound Annual Growth Rate nos últimos 3, 5 e 10 anos, está muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo e temos que ter isto em consideração. Depois, relativamente à avaliação, eles aqui têm vários aspectos negativos, têm poucos positivos, mas especialmente em termos de Enterprise Value to Sales e Price to Sales, e também Enterprise Value to EBIT. Pronto, se for TTM e Ford muda bastante, mas Price to Sales, Price to Book, Enterprise Value to Sales, ou seja, tudo relacionado com as vendas, está até bastante negativo em termos de estar muito acima da mediana do setor. Depois, se virmos em termos do crescimento da mesma, ela está praticamente estagnada, ou seja, o crescimento dos rendimentos está abaixo da mediana do setor, o crescimento do EBIT, pelo menos em termos de year over year, está muito bem, mas em termos de forward está abaixo da mediana do setor. Depois, se virmos em termos de crescimento no return on equity, também está, pronto, pior que a mediana do setor, maioritariamente. Agora, se virmos o quão lucrativa é a empresa, realmente conseguimos ver que é uma empresa lucrativa em termos de margem de resultado bruto, que é acima da mediana do setor, e depois margem de EBIT e EBITDA também está acima da mediana do setor, e margem de resultado líquido então está até bastante acima da mediana do setor, pelo menos percentualmente. Depois Return on Capital, Return on Assets e Return on Equity também estão bastante acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo para esta empresa. Agora, no Guru Fox dá uma classificação de 77 em 100, sendo que dá uma classificação de 6 em 10 para a saúde financeira, de 9 em 10 para o quão lucrativa é a empresa. No momento, pronto, é que dão de 1 em 10, ou seja, parece que a empresa tem estado continuamente em queda. Depois valor justo de 4 em 10 e o crescimento dão de 8 em 10. Eu discordo, ok, eu acho que a mesma está um bocado estagnada, portanto eu não daria uma classificação tão boa em termos de crescimento, sendo que a mesma, segundo o Guru Fox, diz que está subvalorizada por bastante, por 38% aproximadamente. Depois, com base na fonte do Finbox, segundo o Discounted Cash Flow Gordon Grotese nos últimos 5 anos, dizem que existe uma possível valorização de 42,4%, segundo os múltiplos utilizando o Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 25,7%, sendo estas as empresas comparáveis, mas com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 13%. Depois, utilizando o DDM Stable Growth, que é o Dividend Discount Model, uma possível desvalorização de quase 16%. No Simple Wall Street dizem que está subvalorizado apenas por 15,1%, sendo que em termos de projeções para o crescimento desta empresa está maioritariamente negativo, ou seja, nas projeções do crescimento anual dos earnings está tanto abaixo da indústria e do mercado e por bastante. Se formos em termos de projeções anuais do crescimento dos rendimentos, então ok, está pronto, ligeiramente superior à indústria, mas está muito abaixo do mercado. Depois, se vemos relativamente à saúde financeira, então conseguimos claramente entender que tem praticamente ativos correntes iguais a passivos correntes. Aliás, se virmos com mais atenção, até tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Agora, a parte do debt to equity realmente está superior a 100%, mas eles deram aqui um grande comeback a partir de, pronto, mais ou menos 2017, 2018 e pelos vistos já está a apanhar e parece que querem cruzar em breve, ou seja, a mais tarde ou mais cedo, acredito que os capitais próprios vão ultrapassar o endividamento, o que é um aspecto positivo. Depois, se virmos com base nos critérios do Simple Wall Street para os dividendos, passam praticamente todos. Aliás, o único que não passa é relativamente ao dividend yield, que acreditam que está demasiado baixo comparativamente ao mercado. Está bem? Por isso a média do mercado é de volta dos 4,49% para o top 25% dos players nesta indústria, e aqui da Archie o dividend yield é apenas de 3,54%, sendo o payout ratio de volta dos 50%. Depois, relativamente a vendas e compras por parte dos insiders, não há aqui muita informação, mas se vimos e utilizarmos o Open Insider, conseguimos ver que houve muitas vendas nos últimos 2 anos relativamente a esta empresa. Ok, mesmo em 2025, ou seja, em fevereiro de 2025, conseguimos ver que houve aqui uma venda por parte do Chief Accounting Officer, mas mesmo em 2024, não há muitos meses, houve vendas por parte do CFO, ok,
novamente pelo Chief Accounting Officer, CFO e também do CEO. Portanto, se há tantos executivos, ok, ou seja, tantos gestores de topo com cargos tão importantes a venderem, ok, que no caso do CEO é relativamente ao exercício das stock options, mas mesmo assim, havendo tantas vendas não significa talvez algo negativo. Portanto, temos que ter aqui muito, mas muito cuidado. Por isso, eu vou considerar isto como um ponto muito, mas muito negativo, está bem? É claro que, pronto, isto também faz parte, aliás, isto também justifica toda a queda que a mesma teve e pode gerar uma oportunidade, talvez para mim, quanto investidor, para adquirir a mesma devido a toda esta queda, porque se calhar precisam de dinheiro, seja qual for a razão, mas maioritariamente isto vê-se como um sinal negativo. Depois no Stock Rover, dão aqui uma margem de segurança de menos 9%, sendo o Value Score 78, Growth Score 64, Quality Score 92 e Sentimento 53, sendo que é praticamente quase um sell, está bem, com base na classificação de analistas, mas no Sigma dá uma classificação de 100, ou seja, acho que exageraram demasiado aqui na classificação que deram, porque repara, eles deram aqui fraquezas que até são muito fortes relativamente ao declínio do earnings per share e não só, portanto aqui é preciso ter muito cuidado. Depois no Stock Analysis, com base na classificação de 21 analistas, é hold, mas é quase um sell, por isso aqui também temos de ter atenção, mas se olharmos para o Market Beat, com base na classificação de 22 analistas, conseguimos ver claramente que aconselham reduzir. Por isso, tendo tudo isto em consideração, eu decidi, pronto, para este mês não adquirir esta empresa. Pronto, eu sei que partilhei isto tudo contigo, mas é porque eu ponderei adquiri-la, mas vejo que após ter visto com mais cuidado, não vale a pena adquirir a mesma para já. Se calhar espero que a mesma caia mais, e se isso assim for, então em vez de, pronto, colocar aqui o nível, se calhar coloque mais abaixo, ou seja, aqui onde está esta linha vermelha, por volta dos 104. E só aí talvez ponderar a reforçar, ou pelo menos voltar a fazer um estudo e depois ponderar a reforçar. Pronto, assim sendo, qual é que é a aquisição para este mês? Então, agora voltamos ao comentário anterior aqui do Pedro, perguntar se poderia analisar a Verizon. Então, acontece que dentro de uma fecheira eu também procurei empresas que pudessem pagar bons dividendos, está bem? Aqui dentro do S&P 500, e houve aqui uma que se destacou, está bem? Porque eu também estudei outras que neste caso foram para o canal Workaholic, mas aqui para esta série a que se destacou foi a Verizon. Ou seja, a Verizon destacou-se, estive a ver a mesma e talvez valha a pena adquirir para este episódio. Eu já vou explicar porquê. A Verizon, em termos de análise técnica, está praticamente no mesmo sítio da última vez que adquiri. Se vires o portfólio que tenho nesta série, a Verizon está praticamente no break-even. Aliás, está só com uma rentabilidade de 0,08%, que é muito pouco. Agora, voltando aqui, parece que ela está a consolidar nestes valores, está bem? Sendo com base no Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, cruzou recentemente. Aliás, até vou mostrar-te onde é que cruzou aqui, e pode ser que tenha uma pequena subida no curto prazo. Em termos de Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, ainda não cruzou para a subida. Ou seja, está praticamente estagnada nestes valores e ainda é um pouco incerto se a mesma pode subir ou descer a partir daqui, está bem? Sabemos que a mesma oscila bastante. É uma empresa que conseguimos ver que não é totalmente estável, está bem? Isso conseguimos ver pelo SMMA ao ter rompido aqui, mas também mostrou aqui alturas de estabilidade, especialmente com um time frame diário, está bem? Houve aqui alturas que teve maioritariamente acima do SMMA, que agora está ligeiramente acima, mas também pode chegar aqui facilmente aos 30,34, e por isso vou colocar aqui um alerta de preço nestes valores, porque eventualmente posso reforçá-la, ou pelo menos voltar a fazer um estudo. Por isso sempre colocar na barra, aqui para não estar com limite, pronto, na parte de expiração, e criar. Ok, então o relato dos ganhos vai ser dia 25 de Abril, em princípio ainda não está confirmado, e podemos ver que o dividend yield está nos 6,80%, ou seja, estamos a falar de uma empresa que paga a quase 70% de dividend yield. Por isso agora temos que considerar as vantagens e desvantagens comparativamente à Archie, tá bem? Porque era esta empresa que eu ponderava talvez adquirir, sendo que esta paga muito mais em termos de dividendos. Depois podemos ver que tem um payout ratio de 58%, por isso ainda é aceitável, mas temos que comparar com a mediana do setor. Tem crescido e paga os seus dividendos há 20 anos consecutivos, e se virmos em termos de segurança dos dividendos, não está assim tão mal. O interest coverage está nos 4,31, acima da mediana do setor, e o total debt to equity, pronto, está mal na minha opinião, ok, está acima da mediana do setor, muito acima dos 100%, mas ainda consigo que esteja aceitável para poder adquirir, tal como adquiri no passado. Mas mesmo assim, isto é talvez um dos pontos mais negativos desta empresa, porque é um debt to equity mesmo muito elevado. Mas já vamos ver isto com mais detalhe depois no Simple Wall Street, está bem? Agora, relativamente ao crescimento dos dividendos, infelizmente está abaixo da mediana do setor. Quando olhamos para o crescimento dos dividendos nos últimos 3, 5 e 10 anos, utilizando o cálculo do Compound Annual Growth Rate, ok? Está abaixo, mas também a distância não é assim tão grande, mas sim, está abaixo. Depois, aqui no Dividend Stock Cash, dão esta classificação para a Verizon, ou seja, de 6 em 10 relativamente ao pagamento dos dividendos. Portanto, em termos de dividend yield, passa nos seus critérios. Depois, crescimento dos dividendos, a classificação já é inferior, de 5 em 10. E depois, relativamente ao crescimento dos earnings, aí já dá uma classificação de 3 em 10. Por isso, esta empresa, esta ação que eu tenciono em princípio adquirir, infelizmente não é uma empresa principalmente para a sua valorização. É maioritariamente para os dividendos, e talvez se for adquirido numa boa altura, pode haver aqui alguma valorização, mas não podemos maioritariamente estar a contar com isso, porque no longo prazo eles não têm surpreendido relativamente ao relato dos ganhos que têm saído, está bem? Por isso temos de ter atenção a isso. Também
também está inserido num setor, ou seja, numa indústria de telecomunicações, que nos faz pensar que se queremos valorização, então talvez não queiramos uma ação nesta indústria, está bem? Talvez aqui estamos a dar mesmo mais importância aos dividendos, que é o que eu estou a considerar neste episódio, ok? Pronto, depois relativamente à avaliação, até não está assim tão mal, ou seja, em termos de price to earnings ratio está abaixo da medida do setor, e atenção, o facto de estar abaixo não significa que seja muito bom em termos de, ok, ela está muito abaixo do seu valor justo, não quer dizer necessariamente isso, pode simplesmente significar que o mercado não está disposto a pagar tanto pelos resultados desta empresa, está bem? Ou seja, o price to earnings ratio diz-nos é quantas vezes mais estamos dispostos a pagar pela ação por cada $1 de resultados que foram gerados, ok? Por isso temos que ter atenção a isso. Depois, em termos de enterprise value to EBITDA, EBIT e price to book também está bastante aceitável, e os aspectos mais negativos diria enterprise value to sales e price to sales, ok? Mas mesmo assim está aceitável. Depois, relativamente ao crescimento, podemos ver que está mais ou menos estagnada, ou seja, em termos de crescimento dos rendimentos, crescimento do EBITDA, EBIT está, pronto, mais ou menos de encontro à medida do setor. Depois, no crescimento do return on equity, ok, que está muito bom em termos de year over year, mas forward já perde, mas mesmo assim, maioritariamente, até está positiva, ok? Por isso, aqui numa classificação geral eu diria mediana, não diria mau, mas também não diria bom, tá bem? Depois do quão lucrativa é a empresa, realmente conseguimos ver que é uma empresa lucrativa, seja em termos de margem de resultado bruto comparativamente à medida do setor, seja em termos de margem de EBIT e EBITDA, e margem de resultado líquido também tem aqui uma boa diferença. Depois, em termos de return on equity, return on capital e return on assets, também está acima da medida do setor, o que é um aspecto positivo. Agora, no Growfox, numa classificação de 73 em 100, sendo que para a saúde financeira de uma classificação de 4 em 10, para o quão lucrativa a empresa de 7 em 10, momento de 4 em 10, a valor justo de 7 em 10 e crescimento de 4 em 10, sendo que dizem que está praticamente no seu valor justo. Depois, no Finbox, dizem que, com base no discounted cash flow, recordando rotated nos últimos 5 anos, que existe apenas uma possível valorização de 3.5%, utilizando os múltiplos com base no enterprise value to EBIT, está praticamente no break-even. Isto também compara com a TIT, por exemplo, e utilizando com base no price to earnings ratio uma possível desvalorização de 6.10%. Depois, utilizando o DDM Stable Growth, uma possível desvalorização de quase 10%. Agora, no Simple Wall Street dizem que está subvalorizado por quase 72%, o que na minha opinião é um exagero, mas pronto, eu também gosto de partilhar os cenários mais otimistas, tá bem, mas vou ignorar, como é óbvio. Aqui nas projeções da empresa está, pronto, inferior à do mercado e indústria, mas mesmo assim não está muito distante. Ou seja, nas projeções anuais do crescimento dos earnings está inferior à indústria e do mercado, mas mesmo assim não está assim tão mal quanto poderia estar. E nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos também não está assim tão mal quanto poderia estar, porque também não está muito distante da indústria, mas está muito inferior à do mercado. Depois, se virmos relativamente à saúde financeira, infelizmente tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, que é um aspecto negativo, atenção a isto também, é um aspecto negativo, e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, tá bem? Eles conseguem fazer face às suas obrigações de curto prazo, se virmos uma perspectiva mais detalhada, utilizando EBIT a dividir pelos juros que estão a pagar, ou seja, devido ao capital alheio que recorreram, mas mesmo assim eu gostaria de ver isto melhor, ok? Mas pronto, também é uma empresa que paga tanto em termos de dividendos, e pronto, dentro da área de telecomunicações, e eu já tinha visto a AT&T comparado com a Verizon, isto não é algo que me surpreenda muito, mas repara que eles até têm estado a subir bastante os capitais próprios, ok, ao longo dos vários anos, ou seja, vê-se aqui o contínuo crescimento, e talvez daqui a poucos anos consigam entrar no break-even em termos de ter capitais próprios igual ao seu endividamento, está bem? Por isso, para já tem um endividamento superior aos capitais próprios, mas talvez num futuro próximo, mais alguns anos, consigam recuperar isto. Pronto, passando ao próximo, conseguimos ver que eles passam em todos os critérios relativamente aos dividendos, está bem? Por isso, mesmo o payout ratio está nos 65%, e aqui registra até várias vendas por parte dos insiders. Se virmos informações mais detalhadas no Open Insider, conseguimos ver que o CEO do grupo esteve a vender continuamente, está bem? Por isso, isto aqui também é um aspecto negativo, aliás, um aspecto bastante negativo, mas pronto, tendo em conta e pondo na balança estas duas empresas, eu estou ok aqui com a Verizon, está bem? Ainda por cima, tendo em conta que tem um dividendo tido muito mais elevado, ou seja, para o respectivo risco que ambas apresentam, está bem? Porque a Verizon também apresenta este risco de poder desvalorizar mais, eu acredito que seja mais aceitável adquirir a Verizon com o dividend yield que tem atualmente do que a Archie com os dividendos que estão a pagar, tá bem? Mas de qualquer modo, eu também quero que tu entendas que isto, ou seja, estas vendas que ocorreram continuamente, também é um aspecto negativo, tá bem? Só que, repara, mesmo ter havido estas vendas, e estamos a falar de vendas que ocorreu já este ano, várias vezes ao longo deste ano, por isso em janeiro e fevereiro, não fez com que a mesma tivesse aqui uma contínua queda, não, podes ver que até tem estado a aguentar muito bem mesmo com estas vendas, por isso isto talvez possa indicar que não é algo assim tão grave, e mesmo assim pode atingir talvez num futuro próximo os seus máximos, apesar de tender também para tocar aqui nos 30.34, mas depois se tocar eu volto a fazer um estudo. Eu só quero que tu tenhas noção que se voltar a tocar aqui nos 30.34 é uma queda de cerca de 24%, que até é bastante, e se eventualmente a tocar nos seus máximos, ok, estamos a falar aqui de um possível retorno de quase 20%, por isso tens de colocar na balança. Mais uma vez, eu vou adquirir esta empresa
maioritariamente devido aos seus dividendos, não devido à sua valorização, mas eu depois no próximo mês tenho que voltar a fazer um estudo, não relativamente a esta empresa, porque esta empresa já começa a ter uma exposição grande o suficiente para começar a descartá-la nos próximos meses, entendes? Por isso, apesar de ter mostrado aqui alguma estabilidade nos anos anteriores, também tenho que considerar que a mesma pode não continuar com este crescimento e por isso ter que ter cuidado e pronto, mais uma vez colocar na balança para ver se faz sentido ou não. Pronto, continuando, eu ia aqui no Stock Rover já, por isso a margem de segurança que eles dão é de 30%, o Value Score é de 92%, Growth Score de 70%, Quality Score de 70%, Sentimento de 80% e aqui, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um hold. No Sigma dá uma classificação de 76 sem quaisquer pontos fracos, no Stock Analysis dizem que é mais um buy do que um hold com base na classificação de 14 analistas e no Market Beat dizem que é uma compra moderada. Também nem sequer dizem hold, dizem mesmo compra moderada com base na classificação de 19 analistas. Depois, no Market Watch, maioritariamente é um hold, mas também há várias classificações de buy, também com base em vários analistas financeiros em diferentes entidades credenciadas. Agora, por fim, temos aqui o plano Pro no Investing.com, em que diz que a Verizon está praticamente no seu valor justo, ou seja, tem apenas um possível upside de 5% com base nos critérios do plano Pro do Investing.com, mas com base na classificação de analistas, diz que é uma possível valorização de 17,5%. Mas pronto, diz que está praticamente no seu valor justo. Agora, eu vou fazer então a compra da Verizon, ok? Não é uma compra que me sinta 100% confortável, mas dentro daquilo que eu vi este mês, acredito que seja aquilo que é o mais aceitável para o meu perfil de investidor e objetivos, está bem? Sem aconselhamento financeiro, nem recomendação de investimento. Por isso, eu vou procurar aqui, aliás, tenho que ver quanto dinheiro tenho na conta, por isso tenho 335, então tenho o suficiente para comprar, ok? E agora vou procurar por VZ, ticker VZ, e aparece algumas, por isso temos na Bolsa dos Estados Unidos, Bolsa do Cazaquistão e também na Europa, exato. Só que, pronto, eu quero na Bolsa original, por isso é na Bolsa dos Estados Unidos, e agora posso ver que está a 39,94, eu vou aumentar, por isso o valor de mercado até está mais ou menos $200, pronto, o mais próximo que eu segui foi 5 ações a 199,75, colocar ordem de compra e confirmar compra. Pronto, isto que o mercado está aberto vai ser automaticamente executado, está bem? Por isso vou aqui a transações e consigo ver a que preço é que eu comprei, exato, por 39,948. Assim sendo, o que me resta fazer é ir ao Track Your Dividends, vir aqui ao canto superior direito onde diz Add Holding, coloco aqui o ticker, que neste caso é VZ, depois coloco o número de ações, que são 5 e 39 que deixa-me lá ver novamente, foi 39,948, 39,948, ok. Add Holding e está feito. Aumentei um pouco o meu portfólio yield e assim continuo a aumentar o pagamento dos dividendos que recebo mensalmente. Por isso eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.